E aí, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Química do Setor B. Hoje vamos dar continuidade, então, à matéria de Química Orgânica. Vamos continuar o que a gente começou a ver na última aula, aula 24, a gente viu nomenclatura de compostos orgânicos, né? A gente viu especificamente sobre hidrocarbonetos. Hoje vamos dar uma olhada na nomenclatura um pouco mais geral, já dando o começo ali de outras funções orgânicas, né? Vamos começar a ver outras funções além dos hidrocarbonetos. Tá? Então, é a aula 25, já a apostila 7, né, a apostila nova, nomenclatura básica de compostos orgânicos. Primeiro que a gente tem que fazer, então, é definir o que é uma função orgânica. Tá? E vocês vão ouvir muito essa expressão, função orgânica, daqui para frente. Então, o que é uma função orgânica? É um conjunto de substâncias que têm propriedades químicas semelhantes, que é consequência das características estruturais em comum. Essa característica estrutural em comum que todas as substâncias daquela função orgânica possuem, a gente chama de grupo funcional. Então, resumindo, é o quê? Então, quando a gente tem várias moléculas, várias substâncias diferentes, mas que têm uma determinada estrutura, uma determinada característica estrutural em comum, essa característica faz com que elas tenham propriedades químicas semelhantes. Então, a gente coloca todas as substâncias dentro de uma função orgânica. Tá? E o que vai mudar na nomenclatura do que a gente viu para hidrocarbonetos para as outras funções orgânicas? Vai ser somente o sufixo. Olha só, lembra que a gente tinha visto então aqui que a gente tem o prefixo determinado pelo número de carbonos daquela molécula, isso continua sendo do mesmo jeito. O termo intermediário aqui tem a ver com o tipo de ligação entre os carbonos, continua sendo o mesmo. O que vai mudar é o quê? É o sufixo. A gente já tinha visto para hidrocarbonetos, né? Aquelas moléculas que só tem carbono e hidrogênio. O sufixo é O. Quando a gente tem agora outras funções, que são as que a gente vai ver hoje, que são os álcoois, os aldeídos, acetonas e os ácidos carboxílicos, a gente tem aqui sufixos diferentes. Cada uma dessas funções orgânicas ela é representada por um grupo funcional, que são essas estruturas que estão sendo mostradas aqui. E a gente vai ver uma por uma agora. Então, quando a gente for fazer a nomenclatura, a gente vai seguir a mesma tabela. O que vai mudar vai ser só o final, só o sufixo. O que muda? Agora a gente vai ter que reconhecer o grupo funcional para saber qual é a função orgânica daquela substância, para aí a gente usar o sufixo correto. Então a gente tem que... uma das coisas que a gente vai aprender é, quando é um álcool, eu tenho esse grupo. Quando é um aldeído, tem esse grupo. Eu vou olhar para a molécula, vou olhar qual que é a estrutura, qual que é o grupo funcional e reconhecer qual que é a função orgânica. Tá? Hoje é só o começo, a gente vai dar uma visão geral e depois a gente vai olhar, vai ter aulas específicas para cada uma dessas funções orgânicas, que aí a gente vai ver não só essa parte de nomenclatura, também um pouco de propriedades e de estrutura de cada uma delas, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó, então vamos primeiro olhar para os álcoois, né? Então, um álcool é uma substância que possui o grupo funcional hidroxila. Né? O que é hidroxila? É o grupo OH. Né? Então, uma substância que tenha o grupo OH, esse grupo se chama hidroxila. Para ser considerado um álcool, esse grupo hidroxila tem que estar ligado num carbono saturado, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples. Tá? Então, existem outras funções orgânicas que possuem o grupo OH, mas não ligado a um carbono saturado, aí ela vai ter outro nome. Tá? Então, um álcool é quando a gente tem um carbono saturado ligado a um grupo hidroxilo, um grupo OH. Sempre que a gente tiver, então, essa estrutura, a nomenclatura dessa substância vai ter o sufixo -ol, certo? Então, fica fácil de lembrar, porque aqui, álcool, né, o sufixo -ol. Vamos pegar um exemplo, então, para a gente ver como fica a nomenclatura. Ó, aqui. Esse aqui é um álcool, certo? Porque tem um grupo OH ligado num carbono saturado, um carbono que faz 4 ligações. Uma com carbono, uma com cada hidrogênio aqui, mais a outra com o grupo OH. Certo? Se é um álcool, como que a gente vai dar nome para esse cara? A gente vai olhar primeiro o número de carbonos, depois o tipo de ligação entre os carbonos e depois a função orgânica. Então vamos lá. Esse cara tem 2 carbonos, o prefixo para 2 carbonos é et. Esse cara, a ligação entre os carbonos é simples e quando a gente tem uma molécula saturada, o intermediário é -an. Ele é um álcool, portanto, o seu sufixo é -ol. Essa substância aqui é o etanol, que é o álcool comum, né? O álcool que a gente utiliza como combustível, como para limpeza, o que está nas bebidas alcoólicas e assim por diante. Tá? Então, notem que a mesma regra de nomenclatura. O que vai mudar é só o sufixo. Por quê?
Porque essa substância ela não é um hidrocarboneto mais, ela tem um oxigênio aqui, então essa função orgânica é diferente, então o sufixo é diferente. Tá? Então sempre que aparecer moléculas com essa cara aqui, ela é um álcool, ela vai terminar em ol, e a nomenclatura do resto vai ser depender do número de carbonos e do tipo de ligação. Tá? Vamos ver outra função orgânica aqui, os aldeídos. Os aldeídos são substâncias que apresentam na sua estrutura o grupo funcional carbonila. O que é o grupo funcional carbonila? Carbonila é sempre quando a gente tem um carbono que faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, esse grupo funcional aqui é o grupo carbonila. Quando essa carbonila está num carbono primário, ou seja, um carbono que está na extremidade da cadeia, na ponta dessa cadeia, essa molécula é um aldeído. Tá? Na nomenclatura, como é que fica? O sufixo para os aldeídos é al. Né? Fica fácil de lembrar, porque aqui, ó, aldeído, sufixo al. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui. Esse cara aqui, ó, notem que ele só tem aqui, ó, 2 carbonos, tem a carbonila, ó, carbono dupla O, e esse carbono é um carbono primário, um carbono que está na extremidade da cadeia. Então, isso aqui é um aldeído. Se isso aqui é um aldeído, a nomenclatura dele vai ter o quê? O prefixo, que indica 2 carbonos, o intermediário, que indica que a ligação entre os carbonos é simples. Note que aqui, ó, tem essa dupla ligação, mas ela é com oxigênio. Para a parte do meio do nome, eu estou olhando a ligação entre carbonos. Essa aqui. E é um aldeído. Então, como vai ficar o nome dele? Et para 2 carbonos, an para ligação simples entre os carbonos, al porque é um aldeído. Esse cara aqui é o etanal. Ok? Então, o que a gente viu lá era o etanol, tinha um grupo OH. Esse aqui, quando tem 2 carbonos, a ligação simples entre eles e uma dupla ligação com oxigênio. Esse cara aqui é o etanal. Tá? Então, sempre que a gente tiver essa estrutura aqui, ó, que normalmente vai ser C dupla O H, isso aqui indica que é um aldeído. Tudo bem? Agora vamos ver outra função orgânica, que é a acetona. A acetona também tem o mesmo grupo funcional carbonila. Qual que é a diferença? A carbonila, no caso da acetona, né, a carbonila é o C dupla O, ela não está num carbono primário, e sim num carbono secundário. Então, quando a gente tem dupla O na ponta da cadeia, é aldeído. Quando a gente tem dupla O no meio da cadeia, isso é uma cetona. Tá? Então, as cetonas, elas são substâncias que o nome vai terminar com o sufixo ona. Ó, aqui, né? Cetona, ona. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Esse caso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cetona. Tem um carbono fazendo uma dupla O e esse carbono está no meio da cadeia. Não está numa das extremidades. Se tivesse na extremidade, era um aldeído. Como está no meio da cadeia, é uma cetona. Como que vai ficar a nomenclatura desse cara? Mesma coisa, ó, a gente vai olhar, tem 3 carbonos, então o prefixo para 3 carbonos é prop. A ligação entre os carbonos, as ligações entre os carbonos são todas simples, olha aqui. Então o intermediário é an. Como isso aqui é uma cetona, o sufixo é ona. Então isso aqui, essa molécula aqui é a propanona. Tá? A propanona ela é bastante comum no nosso dia a dia, é a substância que a gente chama popularmente de acetona. Né? Então, a acetona, que é utilizada para tirar esmalte, entre outros usos como solvente orgânico, é a propanona, que tem essa fórmula estrutural aqui. Ok? Então, notem uma coisa importante. Grupo funcional é diferente de função orgânica. Tá? Cetona e aldeído são funções orgânicas diferentes, que possuem o mesmo grupo funcional, que é a carbonila. A diferença entre um e o outro é o quê? A posição onde está essa carbonila. Isso faz com que essa molécula tenha propriedades diferentes, tá? Propriedades químicas e físicas diferentes. Então, elas são funções diferentes. Embora o grupo funcional, a parte estrutural, é a mesma. Ok? E por último, da aula de hoje, né, a gente vai ver várias funções, muito mais do que essas, mas para essa introdução, só mais uma, que são os ácidos carboxílicos. Então, os ácidos carboxílicos apresentam um grupo funcional chamado carboxila. O que é uma carboxila? É uma união entre a carbonila, que era C dupla O, e a hidroxila, que é o grupo OH. Então, quando ele tem uma carbonila e uma hidroxila ao mesmo tempo, esse grupo recebe o nome de carboxila. Então, os ácidos... Eles são ácidos por quê? Justamente esse hidrogênio aqui da carboxila é um hidrogênio ionizável, né? Pode sair na forma de H+. Então, isso aqui de fato é um ácido do jeito que a gente aprendeu ano passado. Tá? Os ácidos carboxílicos, em questão de nomenclatura, eles têm o sufixo oico. Né? Então, todas as moléculas, quando apresentam essa estrutura, elas vão terminar com
oico. A diferença dos ácidos carboxílicos para os outros é que, assim como os ácidos inorgânicos, os ácidos carboxílicos também apresentam o prenome ácido, né? Então, todos os ácidos carboxílicos chamam ácido alguma coisa oico, tá? Exemplo aqui. Temos essa substância aqui, ó. Então, temos aqui, ó, essa estrutura, um carbono que faz uma dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com o grupo OH, né? Então, se ele tem essa estrutura aqui, isso é um ácido carboxílico. Como que ficou o nome dele? Ele vai chamar ácido, certo? Tem 3 carbonos, portanto, o prefixo para 3 carbonos é prop. As ligações entre os carbonos são simples, então o intermediário é an. E ele é um ácido carboxílico, portanto, seu sufixo é oico, então esse cara é o ácido propanoico. Prop, 3 carbonos, an, ligações simples, oico é um ácido carboxílico. Notem que no caso do ácido carboxílico, a gente não precisa falar se ele está no carbono primário ou secundário, porque na verdade ele sempre vai estar no carbono primário. Não tem como essa estrutura estar no meio da cadeia, ela sempre vai estar na ponta. Tá bom? Bom, gente, é isso. A gente vai ver bastante funções orgânicas daqui para frente, a gente vai ver várias outras que não foram citadas aqui, mas isso aqui serve como introdução. A gente vai ver bem geral sobre essas funções, um pouquinho da nomenclatura de cada uma, e mais para frente a gente vai ver mais especificamente cada uma dessas funções, propriedades, reatividade, estruturas e tudo mais. Beleza, gente? A gente se vê então nas aulas ao vivo e tira as dúvidas dos exercícios e tudo mais. Beleza, gente? Então a gente se vê por aí. Falou, aquele abraço.